mano. Vou te dar 1 minuto a mais na pergunta. Você teria 3, tá, cara? Estourou um pouquinho, Você teria 2, vai passar pra 3. Ok. Então, o meu ponto nunca é econômico. Quando a gente tá falando socialmente, a gente não pode reduzir os homens à mera ponta do lápis, ou, no caso, o visor de uma calculadora, né? Para você ver, para você justificar a benfeitoria do seu trabalho, você precisa ir para um discurso de tributação. O que a gente consegue tirar de você para fazer algo decente porque intrinsecamente ao próprio ofício ali, não tem nenhum caráter social que o justifique. Então, assim, é só um serviço que não tem nenhuma prestação coletiva, não é uma casa de cultura, não é nenhum tipo de bem imaterial que se pudesse ser minimamente, como é que eu posso colocar assim, não é palpável porque não é material, né, mas apreciável, e aí você precisa ir para a casa tributária para justificar a prostituição, e por isso mesmo não se constitui como trabalho. O trabalho, ele tem na sua essência a dignificação do homem, é o ato racional do empenho das forças na transformação da natureza. Aí vem a questão do próprio marxismo, que é o Marx que dá essa definição. E aí eu complemento com a escolástica. Então, trabalho sem ser racional e sem ter um benefício social a ele vinculado, não é trabalho. É só uma atividade, no máximo, laboriosa. Então, assim, eu acho muito perigoso quando a gente reduz o homem a uma conta. Então, assim, se é tudo uma conta, se tudo pode desde que eu pague, então como é que a gente enfrenta bilionários? Como que a gente acaba com o usurário? Como que a gente pega a gente que vive de fazer dinheiro com mais dinheiro? Que vive de parasitar a produção? Quando a gente não tem uma economia produtiva, real, a gente vai cair em todo tipo de aberração. A minha pergunta vai na linha dessa questão da patologização, da questão de patologizar os elementos envolvidos na sexualidade. Porque, ao meu ver, é meio cômodo você ter no mundo, desde os anos 60 pelo menos, uma série de acadêmicos comprometidos com o ideal de naturalizar esse tipo de questão, justamente por um fim capitalista, que é justamente você dar o pão e o circo, objetificar as pessoas e fazer com que elas se desagreguem socialmente, usar isso como alguma referência. Desde, assim, nos 4.000 anos de humanidade, isso sempre foi coisa de gente patológica. Então, eu ainda continuo a crer que é uma patologia. Então, assim, não vai ser o cara de Liechtenstein que tá recebendo uma bolsinha do George Soros ou de um banqueiro qualquer que vai mudar minha opinião sobre isso, entendeu? Pra mim, a verdade, o caminho é um só. Mas vamos lá. A hipersexualização surge como elemento de anomia social em civilizações já decadentes, definição de Spengler e Durkheim. Isso é, reflexos de outras crises, não propriamente o estopim delas, que termina de esfacelar o tecido social. É o elemento que corrói de vez a sociedade já em crise. De Sorokin a Spengler, todos os sociólogos concluem que a luxúria é sinal de doença social que leva à corrosão da sociabilidade dos indivíduos, resultando no desmantelamento familiar e em ondas de criminalidade. Isso aqui, Sorokin, que apresenta no estudo de todos os colapsos civilizacionais. É o que Spengler chama de barganha faustiana. Diante da descrição social, como advogar em favor da prostituição como valor normativo se ela se apresenta nas sociedades decadentes, já oriundos de processos de crise e que vem como elemento terminal? Ela agrava todos os problemas anteriores, trazendo patologias sociais em cascata. Cara, 6 minutos. Ainda bem, Thiaguinho, que os tempos mudaram, né? Assim como eles mudaram na história da salvação e o homem deixou de ser um bárbaro, estuprador, com 700 esposas, violador, sei que é mais lá, para se tornar um homem em Cristo, amoroso, manso e não sei o que mais lá e blá, blá, blá. Essa visão, obviamente, que você compartilhou, ela é muitíssimo conservadora. E quando você falou, um estudante com uma bolsinha de estudos patrocinado pelo George Soros, eu tô falando da comunidade científica
internacional, comunidade científica como um todo. Pesquisadores aqui no Brasil, pesquisadores nos Estados Unidos, pesquisadores no mundo todo. Veja, não há... E aí eu gostei porque na sua fala você falou que realmente a hipersexualização, ela não é causa, ela é consequência. E realmente é isso mesmo, tá? É assim como a pornografia. A pornografia não é causa de outros males, ela é um sintoma. Assim como a hipersexualização. Nisso, a gente está de acordo. E aí, quando a gente fala em crimes, em degeneração social, entre outras questões, é preciso que a gente tenha cuidado, né? Isso já está bem ultrapassado, muitíssimo ultrapassado, essa questão de ver o sexo, algumas expressões sociais e do desejo humano como doenças. Mas é importante que a gente afirme hoje, com base em dados científicos, nas pesquisas atuais, não existe correlação cientificamente comprovada, não existe mesmo, tá? Vocês podem googlar à vontade, pode verificar à vontade entre, por exemplo, práticas sexuais e crimes, tráfico humano, sei lá, o que mais que eu posso pensar aí de infração? Bom, o que a gente tem, como eu falei anteriormente, é a pornografia como um sintoma, a hipersexualização como um sintoma daquilo que já existe na sociedade. Então, quando você tem, por exemplo, filmes com sexo violento, quando você tem, por exemplo, a forma como a mulher é vista na sociedade, assediada, desejada, retratada, isso tá lá na pornografia porque já acontece dentro da sociedade. Então, assim, é preciso investigar quais são as raízes desses problemas. Será que a raiz desse problema não foi uma violência que você sofreu na infância? Não é a própria formação cristã que inculca em você um sentimento de culpa ou um medo de ir para o inferno? Sabe? Tem muitas questões. E essas questões, elas não podem ser tratadas com mais repressão sexual. Tipo, olha, você não pode mais se masturbar porque masturbação é pecado. Você não pode transar antes do casamento porque você vai pro inferno, etc. Não. As pessoas precisam investigar por que elas se sentem assim. É claro que você tem o direito à sua fé e realmente a fé, ela é um pouco mais dura de ser discutida, porque fé é fé. Se eu acredito que é pecado, eu vou pro inferno realmente, mas há que se discutir essas questões e isso deve ser feito principalmente com o trabalho de psicoterapia. Não sou eu quem vai dizer, não é o cientista que, enfim, usou uma amostragem de 600 pessoas para ver, nem isso, né? Porque nenhuma pesquisa usou tudo isso. Todas as pesquisas que tem sobre os males da pornografia destrói o cérebro, não sei o que, todas elas têm problemas com relação ao método científico utilizado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não são essas pessoas que vão conseguir avaliar as causas reais desses problemas, mas os psicólogos, psicoterapeutas, enfim. Você falou uma coisa... Eu não faço pergunta agora não, né? Sua resposta. Agora tem 6 minutos. Depois vai ter a tréplica. Tá. Então, assim... É legal porque quando você fala, fica muito nítido. Realmente, você é um conservador, ponto. Você tem as suas crenças, ponto final também. Não é como se eu fosse chegar aqui e convencer você de coisa nenhuma, até porque a gente realmente está em lados bem opostos, mas os conceitos que você traz, as discussões que você usa, elas já são muitíssimo ultrapassadas. Não há que se chamar práticas sexuais, expressões do desejo, enfim, de doenças. Tá? Isso já passou o tempo em que as mulheres, por exemplo, que eram tratadas com vibradores porque eram histéricas, ou coisas do tipo. Ou que a prostituição, ela vai ser uma razão de degeneração da sociedade, de destruição da família. Esses são movimentos naturais e realmente as pessoas têm se casado menos, né? Digo, oficialmente, através da igreja, enfim. E isso é ótimo. Eu acho que as pessoas, elas têm que exercer a sua liberdade, elas têm que estar em relações consensuais e, principalmente, não estar mais feliz, sai da relação, parte para outra, diferente do que é pregado dentro da igreja, que você tem que empurrar com a barriga aquele relacionamento, porque é pecado se divorciar, porque não é correto o divórcio. E na igreja evangélica tem isso também, né? A gente até comentou antes de começar o nosso debate. Não é só na católica. Então, eu acho que eu vou terminar. Beleza.
Tiagão, 3 minutos aí, sua réplica. Bom, eu acho que aqui a gente tem um problema de definição, que a gente ter um Deus de justiça não o faz inferior a um Deus de vontade. Você não é imparcial. Você crê naquilo que lhe é mais cômodo. Todo o seu discurso, ele é sobre as suas vontades. Isso tem intimamente a ver com a nossa formação. Por exemplo, você traz aí o Deus cristão mesmo. Os evangélicos têm um Deus cristão punitivo, um Deus cristão do medo. Você não tem temor de Deus tal como o dom do Espírito Santo, de você respeita a Deus como você respeita seu pai porque você quer ele bem. Você teme o inferno, você teme esse Deus. Isso aí é a forma do Velho Testamento bárbara, né? Que o ser humano não é civilizado, então ele tem que temer a autoridade. Esse não é o Deus cristão que Cristo veio pregar. Então, a reação em cadeia que você traz para mim é justamente a ideia de que, bom, se fui oprimida por esse modo, agora a ideia é tudo é relativo e tudo pode dentro do meu discurso de liberdade. Só que a liberdade, ela só é possível dentro de um enquadramento racional e de deveres. Então, a gente não consegue desvincular a individualidade do homem do compromisso coletivo que nós temos, os compromissos sociais. E aí, a forma como a gente encara a sexualidade impacta diretamente as questões relacionadas à taxa de natalidade. Vou entrar em mais detalhes sobre. Então, assim, o homem mudou ao longo da história, como você chegou falando, e ele precisa continuar mudando? Sim, o homem muda, mas a palavra de Deus não. É para o aprimoramento moral do homem. Então a gente nunca vai dizer que, estupro era errado, agora prostituição tá tudo certo. Não é esse o telos do homem. É tão bárbaro quanto. Então há uma evolução clara no sentido teleológico. Então não há um relativismo de um cavalo de pau. Não são dois deuses que guiam a humanidade em outros caminhos. Então assim, a gente tem aqui o problema das questões das pesquisas. Se você pega a Belle Époque, a gente vai ter um monte de pesquisadores científicos do mundo francês, alemão, inglês, trazendo um monte de pseudociências que tinham congressos acadêmicos, um monte de vontades que eles traduziam para o mundo acadêmico. Chegou os anos 20 e 30, caiu tudo por terra. A mesma coisa acontece hoje. Quais são esses pesquisadores que você traz? Dos Estados Unidos? Da Inglaterra, da França, da Alemanha, todos do mundo ocidental que querem justificar a decadência do homem, a mercantilização e a liberdade absoluta do homem. Cadê os pesquisadores chineses, iranianos, russos? Esses não estão fazendo eco a esses delírios ocidentais. Então, assim, é muito cômodo a gente considerar esse mundo ocidental decaído pelo liberalismo como um sinônimo de reta razão, quando eles são o mais puro delírio gnóstico na própria transformação da ciência ao longo dos últimos 3 séculos. Então, assim, a pornografia, ela não é a raiz das crises, ela se desencadeia por conta desses desfacelamentos, mas ela aprofunda. Então, há uma conexão com a hipersexualização da sociedade, com os estímulos à violência nos homens mais jovens, a queda da natalidade, ao esfacelamento familiar, que apesar de não ser tão cômodo aos desejos desordenados do homem, é o que estrutura o Estado, estrutura uma civilização, que a gente depende dessa unidade como forma de organização civilizacional. Então, a hipersexualização, seja a prostituição ou a pornografia, causam efeitos também. Ela agrava e leva até o apodrecimento do corpo civilizatório. É isso que o Sorokin apresenta na tese que eu apresentei anteriormente, sobre ser um agravamento das crises. Extrapolei bastante. Você tá catimbando, hein, Saquarema? A gente vai pra 4ª rodada. É sua 4ª pergunta, tá? É a penúltima pergunta, isso. Você teria 2, eu vou te dar mais 30 segundos, 2 e 30. Eu vou fazer você vai fazer uma pergunta, se quiser contrapor alguma coisa dele, você tem 2 minutos e meio. Tá, às vezes eu acho você tão fofo, porque você me lembra a minha mãe. Quando você falou assim, sabe o que não muda? Deus não muda. A minha mãe é assim também. Mas vamos lá. O resto eu não acho fofo, não. Sabe o que também contribui, Thiago, para a hipersexualização, para a mudança de comportamento na sociedade, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, enfim? O cinema, os games, os livros, todos os produtos culturais. Ou seja, isso não é um problema da pornografia. Pornografia
sim, ela também vai ter impactos, né? Principalmente crianças, adolescentes. Primeiro que criança e adolescente nem tinha que acessar essas coisas. Então, a gente deveria também falar em regulação, né? Em, por exemplo, você pedir um CPF, você pedir confirmação de identidade, essas coisas, tudo isso tinha que existir na internet. Porque hoje em dia, se um adolescente, uma criança quiser ver um pornô, é só dar um Google, gente. Então, assim, essas questões, eu acho que deveriam estar, assim, para debate, né? Porque